Estamos no ar? Ao vivo, ao vivo. Yes. Ok. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Com muito orgulho, né? Me sinto honrada de estar aqui hoje conversando com a nossa querida Cristiana sobre um tema tão complexo, né? Dependência química e o tratamento na adolescência. Eu me chamo Marilda Mercedes, sou colaboradora do gestão do 10º plenário, e hoje nós vamos conversar aqui com a Cristiana, né, que já vai se apresentar. Por favor, Cristiana. Obrigada, Marilda. Bom, é uma alegria ter recebido esse convite do CRP Santa Catarina. Fico muito feliz em poder colaborar nos trabalhos com vocês. Muito obrigada pelo convite, pela confiança no meu trabalho, e eu acho que eu me apresento agora, né, conto um pouquinho do que eu faço. Então, desculpa. Então, assim, eu sou psicóloga, tenho formação em psicologia clínica, e há 20 anos eu fiz um mestrado na USP, na área de psicologia clínica e tratamento de álcool e drogas. Então, eu fiz um mestrado, trabalhei muito com grupos de alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos. Foi aí que eu conheci bastante o trabalho de 12 Passos, né? Acho que nós vamos falar um pouquinho sobre ele hoje também. Tem uma grande eficácia, é um trabalho maravilhoso. Eu fiz uma comparação entre dependentes químicos, somente uso de drogas, com pessoas que que tinham uma dependência de álcool, somente uso de álcool. E desde então eu venho trabalhando na área. Hoje eu estou mais focada também na área de família, conflitos familiares, mas desde então eu trabalho na área de álcool e drogas. Depois eu fiz um trabalho de doutorado, que eu acho que eu vou falar logo a seguir, né, Marilda? E desde então eu trabalho na área clínica, tenho meu consultório próprio aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, e trabalho também na clínica Arthur Guerra, que é uma clínica, na realidade a gente usa o termo clínica, mas é um consultório de atendimento clínico. Aqui temos uma equipe multidisciplinar, uma equipe de vários profissionais, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, personal trainer. Então a gente acaba conseguindo fazer um trabalho bem amplo e, inclusive, às vezes, com necessidade de internação. Então, isso é um outro tema que falaremos hoje também. Muito Sou bem. palestrante, trabalho também na parte de orientação, com palestras, escolas, empresas e tudo mais. Obrigada, então, né, pela tua gentileza e arrumar tempo para estar aqui com a gente, né, tirando nossas dúvidas. Então, Cris, fala um pouquinho do trabalho que você desenvolveu na Unifesp, no ambulatório da Unifesp em 2012. Tá ótimo. Então, assim, nós tínhamos uma equipe, treinamos uma equipe de profissionais, éramos 8, 9 pessoas, não só psicólogos, isso foi interessante, nós tínhamos uma musicoterapeuta, um biólogo, e nós desenvolvemos uma técnica, foram 8 sessões, em que nós tínhamos que comprovar que somente com a orientação dos pais de jovens dependentes químicos, nós conseguiríamos fazer com que esses jovens entrassem em tratamento e ou ficassem abstinentes. Na realidade, nós percebemos que nós tínhamos que fazer uma avaliação quantitativa e qualitativa, foi o que fizemos. A orientação do trabalho foi da Maria Lúcia Formigoni, da Denise De Michele, da Unifesp, da Unidade de Dependência de Drogas, a UDED, e a Malu, que foi minha orientadora, professora de estatística, nos fez rodar uma série de testes, então realmente nós tínhamos que fazer a comprovação da nossa técnica, e nós conseguimos comprovar algumas coisas, não só a eficácia dessa técnica de 8 sessões para os pais, sem nós nunca termos encontrado esses jovens, mas nós conseguimos também perceber que, lógico, o prognóstico do jovem era melhor, isto é, eles entravam em tratamento, ficavam abstinentes, a maioria seguiu esse caminho, a qualidade de vida familiar, os conflitos familiares cessaram não, diminuíram de uma maneira bem importante, e os pais voltaram a ter qualidade de vida, então eles voltaram a ter hobbies e tudo mais, assim, era uma coisa linda de ver, realmente a organização familiar mudou, o cotidiano dessas famílias mudou, né, havia regras, havia organização, havia melhora de relacionamento familiar, então nós percebemos que nós conseguiríamos um resultado rápido, em 8 sessões, foram 2 meses, né? Então isso realmente nos trouxe uma nova visão para o tratamento, porque muitas vezes nós achamos que o tratamento só deve vir pelos adolescentes que estão fazendo uso, se o adolescente não quiser fazer o tratamento,
não há o que possa ser feito, né? Uhum. Então, eu venho usando essa técnica não só na área de dependência, quando nós temos algum conflito, né, eu consegui perceber que nós conseguimos fazer mudança de situação de conflito em relacionamento familiar e tudo mais. E não só também de pais para filhos, mas em relacionamento conjugal, né? Então, às vezes, é o marido ou é a esposa que faz o uso de substâncias, então nós conseguimos também fazer uma mudança e uma motivação para o tratamento. Uhum. Usando a família ou a rede de apoio como um aliado no tratamento da dependência. Isso, na realidade, nós utilizamos, não foi nem a família, foi somente os pais. Em muitos casos, eu diria que 3/4 das famílias, nós atendemos por volta de 300 famílias. Mas foi bastante gente. Na pesquisa, foi um número menor de famílias na pesquisa, porque tinha toda a questão do protocolo, né, até organizarmos o protocolo, a amostra e tudo mais. Mas 3/4 das pessoas que nós atendemos, nós recebíamos somente a mãe. Muitas vezes vinha somente a mãe, até porque às vezes ou o marido estava trabalhando ou ela era separada. Então, nós fizemos 8 sessões, muitas vezes, de orientação para essa mãe. Eram mães de famílias, eu diria, de classe média baixa, de classe baixa, tinha pouquíssimas pessoas de classe média. Então, eram pessoas, muitas vezes, sem instrução, sem grau de escolaridade, assim, razoável, mas que conseguiam absorver o que nós tínhamos a dizer. Na realidade, Marilda, nós começamos falando que até essa questão que as pessoas perguntam, puxa, mas como que vocês conseguiram mudar? Vocês estavam falando somente do uso de drogas? Não, primeiro nós trazemos informação para esses pais. Então, olha, vocês precisam saber sobre o uso de drogas. Então, maconha tem esse efeito, cocaína tem esse efeito, tem esses prejuízos, né? Porque muitas vezes os pais queriam saber qual é o efeito do uso. Quando usa cocaína, o que o jovem sente? Não, a gente precisa explicar qual é o prejuízo, o que acontece na vida desse jovem. Então, nós trazemos informações para esses pais. E daí nós íamos trabalhando as regras em casa, então nós íamos percebendo que havia um caos familiar, então eram jovens que não estavam estudando, não estavam trabalhando, às vezes recebiam mesada e usavam dinheiro da mesada, imaginem, em famílias de classe média baixa, e usavam dinheiro da mesada para comprar drogas. Né? Então, nós falamos, vamos mudar as regras. E muitas vezes esses pais chegavam em casa falando, olha, agora estou num tratamento, tenho uma profissional que me orienta e as regras aqui vão mudar. Não era com imposição, com agressividade, muito pelo contrário, era com limite. Daí, justamente, nós entramos na primeira parte fundamental, né, que eu falei que eu falaria de 5 mandamentos, e um deles é a questão dos limites. Então, eram que os pais falavam para os filhos o que os filhos deveriam, o que eles esperavam que os filhos fizessem, mas se os filhos não seguissem as regras desses pais, os pais diziam para os filhos o que eles iriam fazer, que daí está o conceito de limite. Né? Já entrei nesse assunto, então deixa eu só colocar esse ponto. Então, assim, você diz, o controle é quando você diz para o outro que o outro deve fazer, e isso não funciona, nós sabemos disso. Né? Agora, isso acontece muito em relacionamento conjugal, em relacionamento entre pais e filhos, então os pais ficam repetindo 10, 20 vezes o que os filhos devem fazer, os filhos ficam super cansados do falatório dos pais, nós não conseguimos sair disso, desgasta totalmente a relação. E o limite, você fala para o seu filho o que você vai fazer. Então, se usássemos um exemplo banal, mas que utilizamos muito lá no ambulatório, era no caso de, por exemplo, quando deve haver regras, né, com relação ao uso de videogame, vamos dizer assim. Então, os pais não vão dizer para o filho se ele vai ou não jogar videogame. Os pais vão falar para o filho, olha, se você não tirar a nota tal, você vai ficar sem o videogame. Então, eles falam para o filho o que eles vão fazer. Isso aí tira o desgaste da relação, né? O problema é que os pais muitas vezes colocam as regras e não as cumprem. Então, daí nós temos realmente o prejuízo da relação. Né? Sim, e que eu percebo também, assim, quando eu trabalhei com dependência química no atendimento das famílias, às vezes as regras muito confusas, né, um avanço e um retrocesso no estabelecimento de regras, às vezes os pais colocando limites que eles mesmos não dão conta. Isso. Né? Exatamente. E aí nós percebemos uma segunda coisa nesse momento, Marilda. Primeiro nós estabelecemos as regras, e daí nós percebemos o que acontecia. Os pais não davam conta do que eles falavam, e eles tinham muito sentimento de culpa.
E daí a gente tinha em volta de 1 a 2 sessões em que trabalhávamos esse sentimento de culpa. Nós percebemos, através dos testes estatísticos, que quanto maior o sentimento de culpa, maior a facilitação, isto é, quanto mais sentimento de culpa os pais tinham, menos limites eles colocavam, isto é, eles não sabiam dizer não. É isso que nós chamamos de ser pais facilitadores, né? Então, isso trazia muito prejuízos, porque os filhos sabiam quais eram as feridas dos pais, quais eram as dificuldades que iriam acontecer. E essa questão do sentimento de culpa, o que eu, falando de uma maneira bem resumida, eu trabalhava com os pais, que era o seguinte, o sentimento de culpa, ele vem quando nós fazemos algo realmente que sabemos o que iremos fazer e qual será a consequência disso. Se eu dou um soco no estômago de alguém, eu sei que vai doer, vai causar dor, e eu sou culpada por essa dor. Né? Quando os pais estão agindo com esses filhos, na grande maioria dos casos, 99% dos casos, os pais, eles estão se sentindo muito inseguros, eles agem de uma maneira inadequada, na realidade, sem saber como agir. E o que acontece aí? Eles acabam repetindo esse padrão esse padrão de dificuldade em impor limites. Quanto mais eles se sentem culpados, eles acabam ficando nesse ciclo vicioso. E quando eu coloco, mas culpa do quê? O que você fez ao seu filho? Na realidade, você não fez nada de uma maneira com o propósito de machucar o seu filho, né? Quando nós erramos na educação dos nossos filhos, nós erramos no sentido de termos uma ignorância, não sabermos qual é o melhor caminho, mas nós nós não agimos com o intuito de machucar os nossos filhos. Então, por isso que eu digo que o sentimento de culpa, quando nós lidamos com os nossos filhos, ele acaba sendo muito inadequado, né? Eu diria que são erros, que são alguns aspectos de ignorância dos pais, né? Então, isso é um aspecto importante. Então, assim, essa questão do sentimento de culpa acaba sendo algo bastante importante para ser trabalhado. Se nós não entrarmos nesse aspecto, fica muito difícil nós lidarmos com essa família, porque os pais acabam, né, tendo muita dificuldade de impor limites. E se não houver imposição de limites, não vai ser possível que haja uma continuidade de um bom prognóstico do tratamento, né? Marilda, eu vi que você saiu. Não, estou aqui. Tá aqui. Que legal, é isso mesmo, porque às vezes a culpa acaba modulando o manejo dos pais com relação à situação que está na casa, né? Aquilo que o jovem está apresentando, e aí vão se perdendo, logicamente, né? É difícil, é complexo para eles também darem conta, né, disso tudo. Então, manter limites, né, não sendo modulados, eles ficam muito confusos. Quando a gente atende família, eles ficam muito confusos como buscar ajuda, quem busca ajuda, interna, não interna, precisa de tratamento, existe o uso recreativo, né, eles ficam muito confusos, né, então psicoeducação, como vocês fizeram no ambulatório, é muito legal, né, porque as pessoas não sabem o que é a dependência química, né, a população, a grande maioria não sabe das famílias. Sim, e você trouxe um ponto importante, portanto, fique aí, não suma da tela. Você trouxe um ponto super importante, Marilda, que é essa questão do que é a dependência, né? Então, assim, muitas vezes os pais não sabem identificar a dependência. Eu fiz uma live faz uns 15 dias com o Fernando Batista, que inclusive é do ambulatório também, e nós estávamos identificando, explicando o que é uma dependência de álcool, por exemplo, né? E depois da live, várias pessoas falaram, nossa, eu não sabia, mas eu acho que eu sou dependente de álcool. Né? Então, nós conseguimos identificar uma dependência com vários critérios, não é esse o tema principal hoje, mas basicamente com a perda de controle sobre o uso, diminuição de repertório, a perda de controle, isto é, a pessoa vai fazendo cada vez mais, um uso de cada vez mais doses, a diminuição do repertório, para quem não sabe, quando as pessoas vão deixando de fazer coisas ao longo de sua vida, né, vão restringindo a sua vida ao uso de drogas, e a pessoa vai percebendo que tem prejuízos relacionados ao uso de drogas e álcool, e mesmo assim mantém o uso. Então, a gente já consegue perceber, e por isso que é importante nós falarmos, Marilda, da questão atual, que nós conseguimos já identificar muitos jovens
nesse trabalho na Unifesp, nós conseguimos identificar muitos jovens que são dependentes de álcool e bebem somente sexta e sábado. E daí as pessoas falam, mas ele não bebe todo dia, por que ele é dependente? Né? Eu nunca esqueço de um jovem que eu atendi, isso aí deve ter sido, sei lá, em 2008, e eu falei para ele assim, porque antes do ambulatório de orientação à paz, nós tivemos também ambulatório do adolescente, que foi, na realidade, o trabalho inicial era esse. E daí eu falei para ele assim, vamos fazer o seguinte, você bebe só sábado? Ele, sim. Quanto que você bebe sábado? Não sei, porque ele fazia o binge drinking, né, altas doses num curto espaço de tempo. Então vamos fazer o seguinte, já que você bebe só sábado, você não tem problema com álcool, fica um sábado sem beber. Ficar um sábado sem beber significa ficar 15 dias sem beber. Tudo bem, vou ficar um sábado sem beber, você vai ver como eu não tenho problema. E daí, na semana seguinte, ele voltou e falou, pois é, eu não consegui. Então, a gente consegue perceber, né, que é um padrão de uso e já tem uma restrição. A pessoa, sexta ou sexta e sábado, tem o hábito de beber e não consegue sair disso. Isso não tem nada a ver com as pessoas que bebem um vinho, mesmo que várias vezes na semana, né, ou que fazem uso do álcool, vamos dizer, recreativo, ou, eu vou tomar um vinho para harmonizar com tal massa, né, isso é um tipo de uso. Eu não estou dizendo que quem bebe sempre, quem bebe todo sábado, tem dependência de álcool, lógico que não. Mas é importante nós salientarmos isso. Mas então, para finalizar, então assim, trabalhamos com sintoma de culpa, né, então à medida que os pais se sentiam menos culpados e percebiam que eles não tinham informação, eles conseguiam impor limites aos filhos. Nós trouxemos informações, por exemplo, que é dependência, e daí todas essas questões que você trouxe, Marilda, isto é, eu vou internar, não vou internar, onde que eu trato, isso aí não é a família que tem que decidir, quem decide é a equipe médica, né, a equipe de saúde, né, vamos colocar assim. Então, às vezes, vai estar num posto de saúde e assistente social, nós tínhamos uma assistente social na nossa equipe, a Regina Tuon fez um trabalho maravilhoso. Então, assim, nunca é a família que toma essas decisões, né, a família é leiga. Então, nós identificamos que era importante haver limites, era importante os pais entenderem que eles não têm controle sobre os filhos, que eles não podiam controlar. Nós tínhamos que aumentar o repertório desses jovens, então eles tinham que voltar para a escola, porque senão ia ter problema com o conselho tutelar, e daí que entrava a nossa assistente social, a Regina. A comunicação dos pais com os filhos tinha que ser absolutamente transparente, não podia haver mentiras, manipulações, né? Isso era uma coisa bastante importante, e para quem tem, isso nós percebemos, inclusive teve até uma nota que saiu agora, para quem tinha vida espiritual, né, uma espiritualidade, eu não estou falando de religião, né, uma espiritualidade, que até nós conversamos antes, né, Panilda, mas quem tinha espiritualidade ou vida religiosa, nós tentávamos incentivar para que isso aumentasse ou continuasse existindo, porque nós sabemos, tem dezenas ou centenas de artigos científicos e pesquisas que comprovam que a pessoa que tem uma espiritualidade, e isso é incentivado, ela consegue um benefício maior na vida dela. Até na semana passada saiu uma nota da Sociedade Brasileira de Cardiologia pedindo que os profissionais que atuem na área e que saibam lidar com a espiritualidade, com a parte religiosa dos pacientes, o façam, porque isso justamente traz um melhor prognóstico do tratamento, né? Então, eram pontos que nós trazíamos. E tem mais um ponto, Marilda, que eu acho que é importante eu citar, que é o seguinte, na realidade, vários. Vamos seguindo? Que é o seguinte, agora que eu estou vendo, você está acompanhando os comentários ao vivo, Marilda? Porque eu não estou, eu vou colocar aqui, porque daí nós conseguimos seguir um pouquinho o que as pessoas estão comentando. Eu vou citando assim. Então, assim, tem algumas coisas que são importantes. Carlos Barcelos é um psicólogo, gênio, foi meu mentor. Ele tem um livro que é sensacional, e os livros que nós citarmos aqui, nós vamos colocar, né, no site do CRP de Santa Catarina, para as pessoas poderem acessar depois. É um livro que, inclusive, que as pessoas podem pedir pela internet, custa R$30, é um livro baratinho. Então, o livro do Carlos Barcelos tem dois. Quero Minha Vida de Volta, que é o primeiro, Quero Meu Filho de Volta, que era justamente indicado para esses pais, e depois ele escreveu mais um, que é Dolorido Ser Eu. Para esses pais, nós indicamos que se eles pudessem, né, pudessem ler esse livro, e os pais que não tinham acesso e tudo mais,
todos os profissionais da nossa equipe, assim, havia 2 regras, que os profissionais tinham que ler esse livro, porque eu diria que é um livro para leigos, mas é uma base teórica maravilhosa para atendimento de familiares de dependentes químicos, é baseado em 12 passos. E a segunda coisa, eu falava para os profissionais irem para uma reunião já A ou NA, 1, 2 ou 3 reuniões, eu coloquei como obrigatório, e as pessoas da equipe não queriam ir, eu falava assim, se não for, não vai atender. E daí eles iam, e o que aconteceu, Marilda? Quando eles voltavam, eles falavam assim, Cris, você tinha razão. Cris e Max, porque o Max foi o meu colega que também foi vamos dizer, pupilo do Carlos Barcelos, nós fizemos esse trabalho juntos, e daí eles falavam, vocês tinham razão, porque realmente o trabalho de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, de 12 passos, é um trabalho maravilhoso, e quando nós temos contato, né, quando nós vamos à reunião, participamos e tudo mais, nós entendemos um pouco mais de dependência química, e o funcionamento desses grupos, mas principalmente o que é dependência química. Eu digo que tanto quanto a faculdade, mas quem quer trabalhar na área precisa ir para essas reuniões, precisa primeiro perguntar quando a reunião é aberta, isto é, quando a pessoa não é dependente, né, que você sabe, ela pode participar da reunião, tem dias em que as reuniões são abertas, então se o profissional quer trabalhar na área, não, mas eu não trabalho com 12 passos, tudo bem, mas você precisa ir para essas reuniões para você entender um pouquinho mais de dependência química. Então isso é uma coisa. A outra coisa que eu queria colocar é que nós perguntávamos 2 coisas para os pais, logo no começo do tratamento. Então, quando nós vamos trabalhar na área de tratamento de jovens dependentes químicos, então, primeira coisa, se os pais tinham confiança nos filhos, isto é, vocês confiam que os seus filhos possam fazer a mudança, né, que nós conversamos sobre isso, e a outra coisa e vocês pais estão dispostos a mudar? Porque os pais tinham que nos ouvir, eles tinham que aceitar, enfim, concordar ou não com as nossas orientações. Então, assim, isso não era uma coisa, se as pessoas não estavam dispostas a mudar, o ambiente em casa não ia mudar, tudo ia continuar da mesma maneira. Então, esses eram pontos fundamentais que nós trazíamos. Isso foi importante. Então, microfone. Oi, Marilda, o microfone. Doutor Roberto Cruz fez uma pergunta aqui. Ótimo. Cristiana, qual o fator mais preditivo do sucesso do tratamento psicológico? O estilo parental, o controle do ambiente que favorece a dependência ou a adesão do adolescente ao tratamento psicológico? Muito boa pergunta, Roberto. Ótima, como sempre, muito boa. Então, assim, o estilo parental, justamente, são aquelas questões que eu havia falado, né? Os pais com sentimento de culpa maior eram pais mais facilitadores, e nós percebemos que as famílias que tiveram mais dificuldade durante as 8 sessões, ou que tiveram menos resultados, eram justamente esses pais que tinham sentimento de culpa, que achavam que tudo havia acontecido por culpa deles, ou porque eles divorciaram, ou porque teve uma briga X, ou porque, enfim, então isso já era um fator preditivo de que teríamos problemas, né? Então, isso, nós já sabíamos, já conseguíamos identificar isso como um trabalho, um alvo que nós teríamos que acertar, lidar com esse sentimento de culpa. O ambiente, eu não sei exatamente o que o Roberto quis dizer com o ambiente, mas eu imagino que seja a questão que muitas vezes a gente tem a ideia de lidar com essa questão de, eu não vou deixar meu filho sair com outros jovens que usam drogas, eu vou agora controlar o ambiente que meu filho está participando, ou está vivendo e tudo mais, né? E realmente nós não temos muito controle, né, ou nenhum controle sobre o ambiente que esse jovem vivia, até mesmo porque nós não tínhamos contato com esses jovens, e daí entrava justamente a parte dos pais falarem, olha, filho, se você vai usar droga ou não, é uma escolha sua, mas se você utilizar a droga, eu vou tomar uma série de atitudes. Né? Então, legal. Com isso, nós conseguimos fazer uma espécie de controle do ambiente, das escolhas que esse jovem ia fazer. Então, por exemplo, jovens que iam conseguir um emprego, né, se tivessem abstinente, e não é que iam conseguir um emprego e iam ganhar dinheiro, né, o dinheiro ia direto para a mãe, porque o jovem estava fazendo uso de drogas, né, então nós tínhamos que realmente fazer uma série deveria haver limitações, né, então nós tínhamos esse cuidado.
E a aderência do jovem ao tratamento, ela era totalmente proporcional às regras e à força e à segurança que esses pais tinham, né? Então, que eu costumo dar 2 exemplos. Um exemplo é, por exemplo, vamos imaginar, saiu vacina de coronavírus, alguém vai perguntar se quer tomar, né? Não, sair todo mundo correndo para tomar. Né? E se tiver alguém que fala, eu não quero tomar, mas não interessa, né? Aqui em casa, por exemplo, não interessa, vai tomar, né? Então não é algo discutível. Então, quando as situações elas chegam assim de uma maneira bem clara, nós não precisamos levantar o tom de voz, não precisamos dar vários argumentos, é isso e ponto final, né? E eu costumo dar muito exemplo, tem um filme que é horroroso, vocês me perdoem, mas eu achei o filme horroroso, que se chama Bird Box, que está no Netflix, deve estar, estava até em pouco no Netflix, da Sandra Bullock, que tem aquela, né, a chamada todos de olhos vendados, e eu acho até tem até algumas similaridades com essa nossa nova época, né? Não são os olhos, mas são as bocas vendadas. Mas a primeira cena, não assistam o filme, se quiserem assistir. Minha opinião, pois é um filme muito pesado, né? Muito, mas eu acho um filme muito pessimista e tudo mais. Mas a primeira cena do filme vale a pena. Então, isto é, ela fala para os filhos, para 2 crianças, que eles não podem tirar a venda dos olhos, porque senão algo horrível vai acontecer. E ao longo do filme entendemos que realmente algo horrível vai acontecer. E então entendemos a força quando ela fala, vocês não vão tirar de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ela é tão enfática, né? E ela é tão clara na regra que os filhos não tiram as vendas dos olhos, né? Naquele início. Depois a gente não vai dar spoiler. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tem momentos em que nós temos que agir com os nossos filhos, porque muitas coisas que eu estou falando aqui, eu ajo com os meus filhos, e nós devemos agir com os filhos de maneira geral, né? Então, assim, tem momentos que nós devemos agir com os nossos filhos assim, de maneira enfática. Agora, é importante que nós consigamos modular a nossa fala para que não precise haver tanta força e energia para darmos um comando, vamos dizer assim, uma orientação, né? Então, tem muitas coisas que falamos para os nossos filhos, olha, é assim, a regra aqui é essa, e não há opção. Então, tem uma frase que eu gosto muito de utilizar, tanto com os filhos de maneira geral, quanto com os pais que têm filhos dependentes químicos, é que não há opção. O tratamento é assim, funciona assim, não tem opção. Lógico que tem uma série de coisas em que há opção, né? Mas nesse caso, em várias situações, por exemplo, uso de drogas, não há opção, né? Não vai usar, não aceito e tudo mais. Eu acho tem aquela questão que a gente havia conversado sobre os motivos, né? Eu já trabalhei com dependência química, então, às vezes, tu vê num ambiente uma relação entre pais e filhos, uma fala assim do tipo, eu tenho motivo para usar, né? A pessoa, às vezes, ela se convence que ela tem motivo para usar, né? Ela tem uma razão para usar, ou para recair, ou, enfim, para fazer uso disso. Perfeito. Né? Então, daí entra um pouco no que nós estávamos falando, né? Que é da regra, né? Clara que, por exemplo, que o uso de drogas é inaceitável. Muitas vezes o jovem traz vários motivos, eu rio, né, porque eu adoro argumentar, né, às vezes os pais falam, mas você conversa com meu filho, ele me convence que precisa usar maconha, né, eu falo, traz seu filho para a gente conversar junto, né, que a gente vai conseguir mudar esses argumentos rapidinho. Então, vamos lá. Então, primeiro, os pais devem deixar clara a regra, pode ou não pode usar droga, né? Segundo, os pais têm que ter informações a respeito do uso da droga, quais são os prejuízos. Então, daí não há argumentação, ele vai usar, não vai usar por esse motivo, por aquele, não interessa. Eu uso para criar, porque daí eu vou conseguir criar mais. Bom, não interessa, aqui na nossa casa nós sabemos que o uso é prejudicial, você pode achar que vai criar mais ou vai criar menos, mas aqui em casa, sendo meu filho meu dependente, você não vai usar. Outra coisa, eu tenho 21 anos, então eu faço o que eu quiser da minha vida. Não faz, porque se mora na minha casa e é dependente de mim, não vai fazer o que você quiser da sua vida, né? Isso é importante. Então, esse ponto é essa questão de, eu vou usar por determinado motivo, tudo bem, eles podem até argumentar, mas aí os pais precisam ser claros. Uma outra coisa que eu trago, que é super importante, é a seguinte,
os pais falam assim, eu peguei meu filho usando maconha, puxa, preciso de ajuda, Cris, me ajuda e tudo mais, o que eu vou fazer agora? Eu acho que até a gente conversou sobre isso também, que eu e Marilda conversamos antes dessa live, desse nosso encontro para trocarmos, né, os nossos conhecimentos mútuos, mas enfim. Então, meu filho usou maconha, eu preciso de tratamento, Cris, me ajuda, o que eu faço, desesperado e tudo mais. Daí, quando nós vamos investigar um pouco mais o que está acontecendo, é interessante, porque daí eu pergunto, começa a tratar, tudo mais, está abstinente ao mês, nossa, encontrei um bolão de maconha, sei lá, no quarto do meu filho. Aí eu falo, sei, o que você fez com ele? Porque eu já sei que eu tenho que fazer essa pergunta, né? E daí eu falo assim, eu guardei. É incrível, eu guardei. Daí eu tenho vontade de rir, porque eu falo assim, você guardou, por que você guardou? Né? Não, eu guardei porque eu fiquei com medo, né? Então nós temos que lidar com esses pais que estão muito amedrontados, né? Então, não, eu fiquei com medo, porque de repente é do amigo do meu filho, daí o meu filho vai falar o quê, e o que eu faço e tudo mais, ou eu encontrei cachimbo de maconha, enfim, os apetrechos e tudo mais, e daí eu pergunto assim, certo, me fala uma coisa, se você tivesse encontrado um apetrecho de crack no quarto do seu filho, o que você teria feito? Aí os pais arregalam os olhos e falam, pelo amor de Deus, teria jogado fora na hora e tudo mais. Daí eu falei, então, você percebe como você aceita o uso de maconha? Né, Marilda? Isso é um ponto importante que muitas vezes os profissionais que não são da área não conseguem identificar. Então, quer dizer, o cachimbo de maconha, lá as coisas de maconha não joga fora, o do crack jogaria. Então, quer dizer, os pais estão sendo facilitadores, né? Já estão caindo nessa apologia do uso de maconha. Então, essa questão das regras é fundamental que seja muito clara, né? Microfone. Sim, peraí, deixa eu ler aqui. Eu acho que... Importante trabalhar com as regras mesmo, mas de uma visão limitadora e não repreendedora, né? A Juliana isso é importante eu falar, da questão da visão limitadora e não repreendedora. Esse trabalho, ele não tem repreensão, ele não tem ameaça, ele não tem a falar com tom de voz alto, nada disso, né? E não tem punição, porque senão não funciona, né? Agora, muitas vezes as pessoas associam o uso de regras a conflito e punição. Não, exatamente, não é isso, né? Nós justamente, primeiro trazemos as regras para clarear como que essa casa vai funcionar, e daí entramos com o limite, isto é, se você vai fazer ou não é um problema seu, é uma escolha sua, mas eu coloco limites, aqui na minha casa as coisas vão ser feitas de determinada maneira. É importante que os pais busquem ajuda profissional, ou que os profissionais que não tenham segurança para lidar com a situação, conversem com colegas da área de álcool e drogas, porque nós da área temos mais facilidade para lidar com essa situação, né? Então, se nós falarmos de uma maneira punitiva ou ameaçadora, ou com agressão, a gente vai, eu costumo dizer, quando os pais falam com muita raiva, eles estão mostrando uma fraqueza, né, porque eles já saem do temperamento do equilíbrio. Então, realmente não funciona. Então, é importante que os pais falem com calma. É aquela ideia da diretora de escola, quando éramos pequenos, né, que a diretora vinha com aquele ar sério, não falava nada, e todo mundo morria de medo dela, né. Agora, isso não quer dizer que um ou outro evento de cheguei no meu limite, que venha com uma situação de agressão, não possa existir. Vamos dizer, eu não tô indicando que os pais façam isso, mas o que eu ouço dos pais, inclusive eu vi na semana passada, então o pai fala assim, eu não aguentei, né, eu joguei um prato no chão, eu joguei uma garrafa de suco no chão, eu joguei enfim, tá? Chegou um momento que eu não aguentei, eu tô me sentindo culpado, porque eu causei um caos na minha casa e tudo mais, e daí é interessante, porque eu costumo usar sempre esse exemplo, para trazer para os profissionais, que daí, quando eu falo isso em palestra, às vezes os pais falam assim, nossa, mas que pai sem paciência, né, daí eu falo, não, essa situação não é falta de paciência, essa situação é que esse pai chegou no limite dele. Então, eu costumo sempre dar um exemplo de que um pai chega no momento, vê os filhos se batendo, ele tá com o prato na mão, joga o prato no chão, dá um berro e fala, eu não quero nunca mais que isso aconteça. Né? E os filhos, como assim? Você tá louco? Eu tô louco. Porque vocês se batendo, nunca mais. Né? Então, aí, veja, entrou uma situação de uma agressão, um prato foi jogado no chão, mas houve um limite.
né? E nessa situação específica, nunca mais os filhos se bateram, né? Isso é uma situação que aconteceu já há muitos anos. Então, o que eu quero dizer é que, às vezes, o limite precisa vir, porque nós somos seres humanos, né? Mas agora, se isso se repete, daí nós entramos numa situação que tá sem limites, né? Então, daí nós não temos um resultado. Limites com amor, né, Cris? Limites com amor, exatamente. Porque a gente vê as famílias, assim, né, quando a gente trata dependente químico, tu vê que existe muitas contingências ali, né, os pais estão muito estressados, já tem um ambiente, né, a falta de confiança, por exemplo, esconde a bolsa, né, são tantas coisas, o ambiente é cercado, parece um campo minado, assim, né, quando a gente atende família de dependentes químicos. Tua experiência com isso? Sim, é uma situação muito difícil. Então, os pais muitas vezes amedrontados e os pais sem tranquilidade. Você falou de bolsa, eu penso na bolsa dos filhos. Né? Os pais amedrontados e os pais falando: não, eu não posso investigar a mochila do meu filho porque é uma invasão de privacidade. Eu falo: como assim? A casa é sua, a mochila do seu filho foi você que deu. Não, ele comprou com a mesada, mas a mesada que você deu. Né? Se o filho mora na tua casa e ele está em risco, é sua obrigação, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é sua obrigação cuidar do seu filho. Né? Ah, eu não posso usar o celular. É a obrigação legal dos pais. O que acontece no celular dos filhos com menos de 18 anos tem uma responsabilidade legal dos pais. Então, se está uma troca de nudes com jovens de 16 anos, quem vai ter uma responsabilidade aí são os pais. Então, lógico que eles têm. Se eles estão suspeitando de alguma coisa, é lógico que eles devem olhar. Né? E aí que entra o Bird Box, por exemplo, regras, né? Olha, vou olhar sim, me interessa. Né? Como assim? Por exemplo, eu vejo muito isso, muitas vezes em casos de dependência, né, que nós já percebemos uma dificuldade de relacionamento lá no começo, que são os pais que dão o celular para os filhos vão para a balada, os pais ligam 2 horas da manhã, os filhos não atendem. Aí eu falo, e aí, o que você vai fazer? Né? E os pais, não, eu não posso cortar o celular do meu filho. Eu falo, calma, eu não estou falando que você vai cortar o celular. Agora, se isso se repetir, você vai dizer que você vai cortar o celular, e daí você vai cortar o celular. E muitas vezes os jovens só aprendem quando eles têm o celular cortado. Mas primeiro você vai conversar e vai explicar, olha, a regra aqui é assim, né? E daí só uma questão, só para salientar, que eu vi que tem alguns comentários aqui dos pais, da participação dos pais e tudo mais. Sim, realmente, se muitas vezes o jovem não quer se tratar, nós começamos o trabalho pelos pais, né? Com toda essa modulação do relacionamento em casa, e daí os pais vão se sentindo mais fortes e conseguem colocar alguns limites nos filhos e colocar os filhos para os tratamentos. Microfone. Com o tratamento do adolescente, então, pelo que eu estou entendendo, é fundamental a abstinência? Sim, então tem duas coisas, eu vi até que tem uma pergunta aqui que pergunta se a pessoa foca no tratamento ou nos estudos. Então, vamos lá. Isso. Então, primeira coisa, eu trabalho com abstinência, modelo de abstinência. Eu trabalho com esse modelo, o objetivo é esse. Isso não quer dizer que possa haver um ou outro caso em que a gente vá para um caminho mais gradual, né? O uso gravíssimo de múltiplas drogas e eu não vou parar a maconha. Então, eu não vou dizer que eu não participei de tratamentos assim, né, ao longo da minha carreira, com uma equipe de saúde. Lembra que eu falei? Eu trabalhei já em 3 equipes de saúde diferentes. Então, em algum momento, por exemplo, o médico-chefe da equipe diz, olha, nós vamos, então você para de usar cocaína, outras drogas, não concordo com o seu uso de maconha, nós vamos tirar a sua maconha depois, e você vai ficar um período curto, fazendo uso somente de maconha, que é contraindicado, e daí em seguida iremos também para a abstinência da maconha. Eu não vou dizer que eu nunca acompanhei casos assim, acompanhei assim difícil lidar com isso, né? Porque nós sabemos o quanto é prejudicial. Mas isso já aconteceu. E nesses casos que eu acompanhei, depois de um certo tempo, algumas semanas, talvez 1 ou 2 meses, a pessoa já ia falando, olha, agora abstinência de maconha e de álcool também, né? Porque se a pessoa faz uso de álcool, ela vai querer voltar a fazer uso das drogas nesses casos que nós estávamos atendendo. Uhum. Sobre as recaídas, como é que faz?
Tá, Como é que vamos lá. qual é o manejo Vamos da falar recaída? sobre isso. Nós temos que falar também das internações, né? O tempo voa, Sim. agora que eu estou vendo assim. Só seguindo nesse caminho, tem uma pergunta que fala a respeito se mantém a foco no estudo ou no tratamento. Sempre o foco é no tratamento. Então, o primeiro ano, o foco precisa ser no tratamento. Mas, vamos lá, jovens conseguem se tratar e estudar, né? Conseguem. Né? Então, é importante porque eles precisam ter atividade. Não vai ficar internado um ano, são poucos os lugares que internam um ano. Então, vai fazer um tratamento junto com os estudos, e se conseguir trabalhar e tudo mais. Você perguntou das recaídas. As recaídas, isso foi uma coisa que nós falamos até porque muitas vezes os profissionais têm dúvidas, né? O que eu faço? Recaiu, o tratamento não está funcionando e tudo mais. A recaída, ela pode fazer parte do tratamento, né? Isto é, não estou dizendo que ela tem que acontecer, mas ela pode acontecer, fazer parte do tratamento, do percurso, ela pode acontecer. Isso não quer dizer que iremos voltar para a estaca zero. Isso quer dizer simplesmente que a pessoa perdeu o foco no objetivo do tratamento. O foco é a abstinência, como nós havíamos dito, e o que nós não podemos, que nós falamos bastante nisso, né, Marilda? Nós não podemos cair naquela justificativa, eu recaí porque eu terminei com meu namorado, eu recaí porque eu perdi o emprego, eu recaí porque o meu time perdeu, não interessa. Isso não existe no meu trabalho, aí na maneira que eu trabalho. Se há uma recaída, a pessoa recaiu porque ela errou no seu cuidado com o seu tratamento e ela não cuidou da sua dependência, ponto. Ela recaiu porque ela é dependente e não cuidou disso. Então, é isso que nós precisamos deixar bem claro, porque senão nós sempre vai ter um motivo para recair, né? Então, vamos falar um pouquinho dos tipos de tratamento? Uhum. DNA, CAPS-AD, internação, os tipos de internação, né, clínica ou CT. Perfeito. Então, assim, nós temos... eu sou super fã, como eu disse, do tratamento de 12 Passos, Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, são grupos gratuitos que existem no mundo inteiro, né, e que é um trabalho maravilhoso, voluntário, a pessoa vai lá e começa a participar, e com alto grau de eficácia comprovada cientificamente. Nós temos tratamentos ambulatoriais, que eu faço no meu consultório, que tem no CAPS-AD, que tem sistemas públicos, em que a pessoa faz consultas semanais, 2 consultas semanais, depende da gravidade, da possibilidade que a pessoa tem. Muitas vezes ela pode associar o trabalho, por exemplo, de narcóticos anônimos com o trabalho com o profissional, que eu acho até mais benéfico. Daí a pessoa, dependendo, pode fazer um tratamento psiquiátrico, então precisa haver uma avaliação se a pessoa precisa tomar algum tipo de medicação. Um tratamento psicológico para mudança do padrão de pensamento, isto é, a pessoa perceber que há um prejuízo na sua vida, que justamente é uma regra, que é a regra de ouro do Carlos Barcelos, que é justamente nós fazermos com que os jovens percebam os prejuízos que eles têm na vida deles, relacionados ao uso de drogas. Essa é a regra de ouro. Então, quanto mais nós mostrarmos isso para o jovem ou para a pessoa que está fazendo uso de drogas, melhor o resultado do tratamento. Então, nós não vamos tratar uma dependência falando, que bonitinho, olha, como você é uma pessoa que tem tantas qualidades e tudo mais. Não, nós vamos tratar falando, olha, você tem prejuízos relacionados ao uso de drogas, os prejuízos são esses. Tem uma pergunta aqui, a Jussara Veiga pergunta que muitos usuários de maconha, né, porque a gente vive um momento em que a gente tem muita apologia ao uso da maconha, né? Nas músicas, nos filmes, culturalmente a gente tem isso muito forte aqui no nosso país, na América, enfim. Então, muitos usuários de maconha, pergunta a Jussara, afirmam que têm o controle do consumo e na maioria das vezes dizem que usam somente por recreação. E que ela pergunta quais são os prejuízos. Eles dizem, não, mas isso não me faz mal, né? Mas no longo prazo, quais são os prejuízos, de fato? Certo. Eu falo isso, depois eu falo da internação, tá bom? Até bom. A gente associa, se usar demais. Tô fazendo uma brincadeira. Então, assim, vamos lá. Eu costumo explicar o uso da maconha como 2 blocos. Deixa eu colocar aqui os 2 blocos. Então, tem o bloco de todo mundo que usa vai ter prejuízo, e vai ter uma série de prejuízos, e tem o bloco das pessoas que usam maconha podem ter ou não
alguns prejuízos. Então, vamos lá. Primeira coisa. Todas as pessoas que fazem uso de maconha, elas vão ter prejuízos cognitivos. Atenção, concentração, memória, capacidade de aprendizagem e localização espacial. Não deve fumar maconha e dirigir, coisa que muitos usuários fazem. Então, todas as pessoas que fumam vão ter esses prejuízos. Aí as pessoas falam, mas é recreativo, ele só usa sábado, só uma vez por semana, não vai ter prejuízo. Aí eu falo assim, tudo bem, então tá bom, você tem filho? Tem. Então, seu filho usa crack só sábado, aí de novo. Aí crack sábado não pode usar, maconha sábado pode. Né? Não funciona assim, maconha sábado é um uso frequente, é todo final de semana. Tá? Então, as pessoas têm esses prejuízos. Junto com isso, o padrão de uso da maconha traz a síndrome motivacional, que é a falta de motivação para a pessoa fica sem proatividade. Então, esses são os prejuízos do uso de maconha. É muito fácil identificar isso na vida da pessoa, muito fácil. Inclusive, é fácil até identificar em características físicas, o olho mais caído, né? Então, a gente trabalha na área, né, Marilda? A gente conhece. Agora, tem pessoas que usam maconha que podem ter ou não alguns outros prejuízos psiquiátricos. Por exemplo, eu até hoje nunca tive um paciente que sentasse lá na minha frente e que falasse que ele nunca teve um surto de pânico ou psicótico e que ele não conhece ninguém que usa maconha que nunca teve um surto de pânico ou psicótico. Todos os meus pacientes falavam assim, eu não tive, mas eu conheço um amigo que teve. Então, sim, a pessoa faz uso de maconha, ela pode ter mais prejuízos, ela pode ter surto de pânico, surto psicótico, episódio de depressão, de ansiedade, e outros mais graves, né? Um surto psicótico, nós temos que entrar com um psiquiatra, com medicação, e não sabemos se a pessoa vai sair do surto, né? Então, é uma coisa bastante grave, tá? Isso Sim. com relação à maconha. Tá, e é importante também entender, né, Cris, que assim, ó, droga é droga sempre, né? Não existe isso de droga boa, droga ruim. Mas comparar o crack com a maconha, como assim? Existem sim diferenças, eu acho que a gente precisa ter essa clareza, né? Dos efeitos químicos, né? Cada uma, obviamente, na sua dimensão, naquilo que provoca no indivíduo, mas são sempre substâncias químicas com potencial risco de dependência química, psicológica, social e tudo mais, né? Com prejuízo. Exato. Há prejuízos, por exemplo, a maconha, que é falada como uma droga leve, né? Ela tem todos esses prejuízos já há muitos anos, acho que faz 10 anos, a Holanda, que todo mundo fala da Holanda, emitiu uma nota dizendo que eles consideram a maconha uma droga pesada, né? E basta ver as mudanças nas regras, né? Eu acho que o tema não é esse hoje, mas basta olhar a fundo o que acontece nos países, o que acontece nos ambientes em que há uso de maconha, nos cafés em Amsterdã, como que é o ambiente, né? Então a gente já percebe que a gente não está falando de algo leve e leviano, vamos dizer assim, tá? Duas perguntas. Nós temos 1 hora, é que nem Instagram, nós temos mais tempo, como que funciona? Vamos perguntar para a equipe Pamela, técnica. responda para a gente, por favor. Enquanto isso, eu vou falando sobre tipos de tratamento que tu estava falando. Internação, né? Então, temos o tratamento ambulatorial e temos o tratamento, em alguns casos, nós temos a internação, né? Eu adoro internação. Eu acho que adoro, falo bem para provocar mesmo, porque todo mundo, assim, todo mundo não, muitos colegas têm horror e olham a internação como algo grave. Eu até recentemente assisti uma peça muito boa de um colega nosso que falava sobre adolescência, e daí realmente eles falavam, não, porque tal pessoa foi internado e ficou dopado, então as pessoas têm aquela ideia que a pessoa fica internada, dopada, amarrada, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, para o jovem, quando há uma possibilidade, né? Veja, para internação precisa haver um sistema público que receba esse jovem, precisa haver vaga, se for no particular também precisa ver se a família tem condições de pagar por essa internação, se bem que tem internações ótimas, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem o Padre Haroldo, que eu acho que o custo é bem baixo, tem a Fazenda Esperança, que foi aquela que o Papa visitou também, trabalho maravilhoso, tem comunidades terapêuticas, que eu acompanhei alguns pacientes de classe média alta que foram tratados em comunidades terapêuticas, trabalho maravilhoso. Então, assim, o que eu vejo da internação? Muitas vezes o jovem tem muita dificuldade de parar o uso, né? Chega no sábado, naquele horário, meia-noite, 10 horas da noite, ele tá querendo se morder de tanta vontade de usar droga,
né? A mãe não consegue lidar com aquilo, não tem lá ninguém para lidar com aquilo naquele momento. Então, o que acontece? Como que eu vejo muitas vezes acontecer, por exemplo, pacientes que nós atendemos na clínica Arthur Guerra. Então, são internações de 30 dias, são 4 semanas. Não são aquelas internações longas, né? Casos gravíssimos, às vezes fica internado 20, 30 dias, depende do tipo de internação, tem várias clínicas e tudo mais, mas o fato é que o que é importante que aconteça, lógico que o paciente não pode ficar dopado nem amarrado, porque daí muitas equipes de saúde sabem que o trabalho da internação, fundamental, precisa haver uma estabilidade, lógico, física do paciente, se precisa tomar remédio ou não, se é medicado ou não, antidepressivo ou não. Às vezes, no caso de alcoolismo, ele precisa tomar um benzodiazepínico no início, né, para não haver uma síndrome de abstinência, não abrir uma síndrome de abstinência. Estou só abrindo um pouquinho, falando um pouquinho do que os médicos fazem. Mas o trabalho fundamental na internação é do psicólogo. Haha, agora entra a nossa parte. É do psicólogo. Porque nessas semanas de internação, é o psicólogo que vai fazer a mudança do comportamento e, consequentemente, do pensamento desse paciente. Né? É nesse trabalho de prevenção de recaída que nós vamos fazer com que a pessoa, quando saia da internação, ele entenda que se ele fizer uso, ele vai ter muitos prejuízos e não vale a pena. Isso é feito no trabalho psicoterapêutico. Então, assim, eu vejo a internação como uma, assim, mas você internaria um filho seu? Lógico, eu digo que é cessar o sofrimento, interna e resolve, né? Mas aí precisa internar, é importante que dentro da internação haja esse trabalho psicoterapêutico, com trabalho de 12 passos, também se não tiver psicólogo, às vezes não tem, uma comunidade terapêutica, mas tem o trabalho de 12 passos. E a família precisa ser trabalhada durante a internação, né? Porque as regras precisam mudar. Então, isso é uma coisa bastante importante para nós falarmos com relação ao tipo de tratamento. E, de novo, pode ser comunidade terapêutica, pode ser clínica, pode ser... Tem vários tipos de tratamentos disponíveis, né? Então, Marilda, o seu fone e quanto tempo que nós temos? Ela falou até 19h30. Opa, tudo isso? Que bom! Então, falasse já da internação, voluntária e involuntária, e clínica e comunidade terapêutica. Muito bem. Sim, eu vou até já puxar um comentário aqui do José Carlos Camargo, da questão do uso de calmantes ansiolíticos, muitas vezes prescritas, há uma prescrição e um uso inadequado. Sim, muitas vezes essa prescrição é necessária. Eu sempre sou a favor do menor uso possível de medicação, e inclusive com quem os psiquiatras, doutor Arthur, com quem eu trabalho também, né, nós trabalhamos sempre, se possível, não medicar, o menos possível e tudo mais, mas às vezes é necessário. Então, uma pessoa está com início de surto de pânico, para que essa pessoa vai sofrer? Não, vamos lá, vamos tentar, vamos fazer respiração, meditação, para quê? Né? Então, vamos avaliar se o corpo físico e emocional está em sofrimento e tem que ficar em sofrimento para evitarmos uma medicação. Qual é o custo-benefício disso? Né? Qual o problema da pessoa tomar um benzodiazepínico no momento de crise, que é o que nós chamamos do se necessário? Isso não quer dizer que vai causar dependência, né? Eu lembro muito do Galdurose e do Luiz Pereira Justo, foram os psiquiatras com quem eu estudei na Unifesp, quando eu fiz meu doutorado, em que eles falavam, na época, não sei se isso mudou, mas olha, a pessoa pode tomar benzodiazepínico diariamente durante 2 meses, não vai causar dependência. Até porque ela vai fazer esse uso dentro de um contexto de tratamento, né? Até porque também nós estudamos uma série de pesquisas de pessoas que usam morfina, altas doses de morfina dentro do hospital, e não se tornam dependentes de morfina porque estão usando dentro do contexto, sai do contexto e daí não quer mais fazer o uso. Né? Muitas vezes esse uso é necessário, mas sempre com a prescrição médica e o mesmo médico, né? Porque às vezes a pessoa faz pedido a mulher faz para o ginecologista, depois faz para o otorrino, depois faz para e vai pegando receita para usar um ansiolítico quando não há uma prescrição. Né? Muito bem. Então, agora, aqui a gente tem também identificar um paciente com dependência, quando há melhor prognóstico. Então, nós falamos já um pouquinho, né, dos critérios de dependência, mas, na realidade, o melhor prognóstico, ele acontece
É importante que nós consigamos seguir por aquele caminho de novo da regra de ouro, né? Fazer com que esse paciente perceba logo os prejuízos que ele tem relacionados ao uso de drogas e que ele não tem já ganho nenhum relacionado àquele uso de drogas. O melhor prognóstico, ele vem também quando esse jovem tem um repertório de atividades. Então, se ele está na periferia e não tem nada para fazer, fica mais difícil, né? Agora, nós temos o trabalho da Zila Sanches, da Unifesp, que é maravilhoso, que justamente identifica que mesmo jovens morando em comunidades, em favelas, que eles tinham acesso, estão morando do lado da boca e tudo mais, eles não faziam uso de drogas porque eles tinham uma vida espiritual muito forte. Então, isso também a gente identifica como bom prognóstico. Eu sou super esportista, amo a questão da inclusão do esporte. Lá no nosso trabalho, na Arthur Guerra, nós fazemos a questão da importância da inclusão do esporte. E mesmo como é uma família de baixa renda, tem vários trabalhos comunitários. Na favela de Paraisópolis, aqui em São Paulo, tem vários trabalhos na área de esporte, né? Vamos pôr a molecada para correr, para jogar futebol, né? Então, assim, tudo isso, todos esses pontos são pontos que favorecem um bom prognóstico no tratamento, né? Vamos lá, aqui tem alguma abordagem psicológica, a Jussara pergunta, mais indicada para esse tipo de tratamento? Bom, tem brigas psicológicas, né? Já fazendo uma piada. Mas na tua leitura, assim, na tua experiência, né? Sim, falando carinhosamente, lógico, isso aí é só para nós brincarmos um pouco. Sim, veja, eu vou puxar, lógico, a sardinha para o meu lado, que foi o que eu estudei, e é justamente onde eu me sinto bastante confortável, porque nós temos conseguido resultados rápidos, e são resultados em semanas, né? Então, se conseguimos resultados com os pais em algumas semanas, com jovens ou com os dependentes químicos também em semanas. Então, assim, já há uns 10 anos também li uma pesquisa, não tenho visto pesquisas recentes, mas uma pesquisa que identifica que a terapia cognitivo-comportamental, que é o que eu aprendi na Unifesp, e o tratamento de 12 passos são os tratamentos que têm melhor eficácia no tratamento de dependência química. Eu fiz pós-graduação em psicanálise. Engraçado que eu quase esqueci dessa parte da minha formação, logo que eu saí da faculdade, e estou retomando porque eu tenho voltado a estudar psicanálise. Mas eu acho que nós temos que tomar muito cuidado com o uso da psicanálise num tratamento de crise de dependência, quando o profissional mal orientado, ele começa a querer fazer interpretações, ou que fica buscando traumas da infância. Isso foi uma coisa que nós falamos também, né, Marilda, que é importante salientarmos. Quando nesse momento não há como fazer isso, porque a pessoa não vai conseguir, na minha opinião, um resultado com eficácia no momento de crise. Então, assim, quando nós temos comorbidades, quando nós temos uma pessoa com histórico de vida, sei lá, uma adoção traumática, coisas que eu já atendi, não adianta, nós temos que focar na dependência, fazer a pessoa ficar abstinente, prevenção de recaída, identificar fator de risco, identificar fator protetor. Vamos por aí, depois vamos tratar trauma de infância, comorbidades, uma depressão XPTO e tudo mais, mas de início, nós temos que focar na dependência química. Nós tivemos muitos problemas com colegas que não são da área de álcool e drogas, ficam batendo na tecla, não, porque tem que ver a depressão, tem que ver a depressão. Aí os pais, por exemplo, de um jovem dependente químico que está deprimido, ficam morrendo de dó do filho que está deprimido, e nós não conseguimos tratar a dependência. Porque quando nós colocamos algum limite, os pais falam assim, não, mas coitadinho, se eu fizer isso, ele vai deprimir mais, né? Então, daí a gente perde o foco, tá? Então, a questão, eu acho que a TCC, a terapia cognitivo comportamental, pelo lado mais objetivo e prático, com muitas técnicas, acaba nos ajudando bastante no tratamento. E eu uso bastante intervenção breve, que eu também aprendi na Unifesp com a Denise De Michele. É uma técnica em que a gente consegue uma mudança de comportamento com rapidez. Tem uma pergunta aqui sobre tabaco, né? Por que eles não são chamados como dependentes químicos? Olha, eu não sou especialista em tratamento de tabaco, mas realmente, quando nós tratamos uma pessoa que é tabagista, ela não tem uma alteração da consciência tão importante quando nós temos
que são substâncias psicoativas, por exemplo, o álcool, a maconha e tudo mais. Até, Marilda, se você quiser comentar junto comigo, por favor, né? Aliás, fale junto comigo. Então, aí realmente a gente tem um outro tipo de padrão, né? De dependência e tudo mais. É uma das dependências mais difíceis de tratar, porque a pessoa faz uso, né, frequente, mas que precisa também de uma intervenção importante, mudança de padrão de comportamento e tudo mais. Que é importante. Opa. Diga, pode falar. O José Carlos fala que é importante a definição de droga e o papel e prejuízos que elas têm na vida das pessoas. Então, acho importante ter essa reflexão com todas as drogas, né? A gente refletir que droga é droga. Óbvio que essa diferenciação que tu está fazendo, ela é bem significativa, né? O que dizer do álcool, o que é uma droga e todo o efeito que ela vai causar no indivíduo. E o tabaco, é lógico que ele é prejudicial, a gente sabe que sim, para a qualidade de vida, para a saúde, né? Mas não é uma substância psicoativa. Exato. Então vai ter uma característica diferente. Né? E justamente todas essas outras substâncias vão ter um prejuízo, claro, físico e emocional na vida da pessoa, vão trazer um prejuízo, claro. Sim, de autonomia, né? As pessoas precisam parar o que estão fazendo para poder fumar, né? Que se sentem mal, tem alteração de quadros de saúde, enfim. Sim. Só mais uma coisa, Maria, eu vi uma pergunta aqui que a pessoa cita o amor exigente. O trabalho do amor exigente é maravilhoso. Nós participamos uma vez, eu e o Max, de um congresso brasileiro do amor exigente com a nossa querida Mara. Lindo o trabalho deles, e eu diria até que é muito parecido com o trabalho que nós fizemos na Unifesp. Então, muito bem lembrado, eu falo bastante de 12 passos, mas acho que nós temos que lembrar também o trabalho do amor exigente. Eu vejo assim, como psicóloga, né, eu até comentei isso contigo quando conversamos, os lugares onde eu trabalhei, né, trabalhei em 2 ambientes para tratamento de dependência química, todos os 2 utilizavam os 12 passos, né? Perfeito. E sempre me chama muita atenção quando eu vejo filmes, seja eu já vi em outras línguas, inclusive, me chama a atenção que eu já vi cenários onde mostra o trabalho, sempre do 12 passos, em países diferentes, mas que é uma metodologia bastante utilizada, assim. No começo eu fiquei um pouco reticente, porque eu falei, peraí, deixa eu entender melhor o que é esses 12 passos. Né? E aí fui estudar um pouquinho para entender, né? Porque acaba que o tratamento da dependência química, no meu ver, né, Cris, é transdisciplinar, né? Tem muitas coisas que precisam, muitas áreas, né? Social, o modelo biomédico também. Eu acho que, às vezes, como tu mesma colocou, é importante que, em alguns casos, é necessário o uso de medicação, enfim. Então, eu acho que tem muitas coisas que envolvem, é um cenário complexo, né, que requer esse olhar, uma forma de tratamento. Eu vejo que não existe um padrão. Não existe um padrão. Eu diria até que por isso que existem tantos tipos de tratamento, ainda bem, porque tem os tratamentos que se adequam a um tipo de pessoa, outros tratamentos que se adequam a outro tipo de pessoa. Então, realmente não existe um padrão, lógico. Sim. E contextos também, porque a gente também tem que considerar, por exemplo, atualmente, né, a grande culto que se faz às drogas recreativas, né, os jovens. A gente, como terapeutas, recebe jovens no consultório que fazem uso de tantas, como é que eles chamam, de LSD, êxtase, né, MD, que agora é uma droga bem, né, as drogas sintéticas, exatamente. Né, então, tem isso também, né, a gente também está no contexto terapêutico, mas a gente lida com o contexto social e essas pessoas vêm desses contextos, né, trazendo... Sim, e tem até um comentário aqui, sim, nós temos que ver que nós temos um trabalho multidisciplinar e quando nós temos que debater, entram questões, como eu estou vendo aqui, sociológicas, antropológicas, psicossociais, nós temos que ter uma abordagem, uma visão ampla, mas se vierem falar comigo sobre o uso de drogas, eu vou dizer, não é para usar, a conduta é abstinência, faz mal sim, por causa disso, eu não vou avaliar, né, o contexto da vida da pessoa para avaliar se aquilo está fazendo prejuízo ou não, porque senão nós ficamos reféns, né, do discurso que a pessoa traz, né, então isso é uma coisa bastante importante para não ficarmos reféns. Sim, sim, então, inclusive, vamos engatar já
aquele assunto que a gente falou sobre ameaças de tentativa de suicídio, manipulação, como é que os pais agem nesse caso? E a gente como terapeuta também, né? Perfeito. Então, assim, tem alguns jovens, isso é uma coisa bastante até comum, em muitos casos, em que os jovens estão no início de tratamento, os pais estão identificando um tratamento, e os jovens falam, por exemplo, né, se você me internar, eu vou me matar. Né? Uhum. Então, daí é importante que os pais tenham uma orientação profissional para saber lidar com isso, nessa área de suicídio, é uma área que eu estudo bastante, atendo já há bastante tempo, gosto muito, aliás, é uma das áreas que concorrem com a dependência química, que eu acho bastante interessante, porque ambas as áreas nós conseguimos ver a evolução da pessoa pós-tratamento, e isso é muito enriquecedor, né? É isso que me faz continuar trabalhando nessa área. Então, assim, a questão da ameaça de uma tentativa de suicídio, ela tem que ser identificada. Na grande maioria dos casos, ela vem como uma forma de manipulação. Agora, lógico, a gente tem que avaliar se é realmente ou não, porque nós não vamos correr o risco de deixar aquela pessoa em risco. Então, é importante que haja um profissional da área para identificar qual é a real chance de acontecer uma tentativa de suicídio. Então, assim, tem várias, eu vou dar alguns exemplos pitorescos, vamos dizer assim, eu não vou identificar nenhum paciente, eu sou bem, aliás, isso é uma coisa importante ser falada aqui no Conselho Regional de Psicologia, né, eu sou muito cuidadosa, eu não vou nem dizer que eu sou cuidadosa, eu sou sempre, absolutamente, 10 vezes em cada 10 casos, eu não conto histórias de pacientes meus, né? Então, eu trago até um ponto que não é um ponto da nossa discussão hoje, mas eu vejo muitos colegas falando, não, porque, falando para os pacientes, né? Então, quando eu vou atender, sei lá, vou atender a Maria, eu falo assim, então, Maria, por exemplo, na semana passada, eu atendi um paciente, sei lá, o João, vou dar um nome fictício. Eu não vou contar o nome do paciente, mas eu vou contar a história do João. Então, ele pensou em fazer isso, e olha, ele encontrou o resultado tal. O que você acha disso? Né? Isso aí, para mim, é quebra de sigilo. Né? Por mais que você não esteja identificando o paciente, você está expondo a história de um outro paciente. Aí eu estou dando minha opinião pessoal. Né? Você está expondo a história de um outro paciente. Quando você conta numa roda de almoço, de família, num restaurante, porque eu tenho um paciente que trabalha na área tal, ele é um presidente da empresa tal. Você está expondo o seu paciente, você está expondo para as outras pessoas que você conta a história dos seus pacientes. Então, fecha parênteses, eu acho que isso aí é um ponto importante, eu até esqueci o que eu estava falando antes. Tentativa de suicídio. Bom, então vamos lá. Então, eu vou trazer exemplos aleatórios de coisas que podem acontecer, que não aconteceram exatamente dessa maneira com pacientes meus. Então, assim, uma pessoa está tentando se matar, se trancou no quarto, está tentando se matar. Bom, o que está acontecendo? Está dizendo que vai se jogar da janela. Bom, mas que andar que você mora? Mora no primeiro andar. Opa, mas vai se machucar, mas provavelmente não vai morrer. Tem um risco, a pessoa tem às vezes, mas como que ela tá? Ele tá em surto? O que ele tá falando? Então, assim, os pais, às vezes, o profissional tem que estar lá no telefone, né, identificando o grau de risco daquela situação. Não vai dar tempo de chamar a ambulância, ou não vai dar tempo de, espera, eu vou ligar para o meu colega que é psiquiatra, para daí ele te telefonar daqui 15 minutos, porque ele está saindo do banho, então você tem que ter um manejo na hora. Então, o que ele está falando? Ele está em surto? Ele está psicótico? Ele está dizendo que está desenhando uma nave de extraterrestre que vão abduzi-lo, então ele tem o risco de se jogar da janela? Aí a gente tem um risco, porque ele está em surto. Agora, não, ele está muito bravo comigo, porque eu tirei o videogame dele e ele está dizendo que vai se jogar da janela. Opa, tá com cara de manipulação. O menino tem capacidade cognitiva de perceber que se ele se joga de um apartamento do primeiro andar, talvez ele se machuque muito, mas ele não morra. Então, assim, o que mais? Ele tá falando que vai se jogar da janela e já tá pegando uma corda para se pendurar no lustre. Opa! Então, ele tá com 2 tentativas de suicídio. Então, assim, tem várias coisas que a gente consegue identificar. Nós não vamos nunca pôr a mão no fogo e pôr a situação à prova, mas que a gente consegue identificar que provavelmente há aí uma manipulação, né? Então, isso é uma coisa. Outra coisa, a gente está com um paciente no nosso consultório falando, eu tenho vontade de me matar.
Então, daí, muitas vezes, os profissionais que não são da área têm receios, têm dificuldades de lidar com isso, não sabem o que fazer, têm medo de falar, porque a primeira coisa que nós pensamos é, se eu falar sobre isso, eu vou incitar o desejo de que ele realmente se mate. Quem não é da área não tem obrigação de saber, né? Até porque tem coisas que não são da minha área que eu não sei, né? Na área da psicologia, mas que eu não sei, porque eu não sou especialista. Então, assim, a primeira coisa nós devemos perguntar, e daí eu costumo pensar nessa questão do risco de suicídio como uma escadinha, Então, assim, sim, você quer se matar, tá, então vamos lá, vamos dar um nome fictício, Gabriel, você quer se matar ou você tem vontade de morrer? Você quer se matar, você tem vontade de morrer ou você gostaria de sumir? Muitas vezes o paciente fala, eu quero sumir. Opa, então a gente já sai do risco de uma tentativa de suicídio provável, né? E a pessoa quer sumir, quem é que nunca teve vontade de sumir? Né? Então é até importante que nós falemos para os nossos pacientes, escuta, eu também já tive vontade de sumir, né? Eu também já passei do lado de uma janela e falasse, putz, acabava o problema agora, mas isso não quer dizer que nós pensemos em fazer isso realmente. Então, daí é importante que nós coloquemos uma graduação desse risco, e daí, olha, você quer sumir, você tem vontade de morrer, você quer se matar, tá, não, eu quero me matar, tá, você quer se matar, você já planejou se matar? Não, nunca planejei, eu não vou ter coragem, pronto, já exclui. Você já planejou se matar? Eu já planejei me matar. Como que você se mataria? Eu pularia do primeiro andar do meu prédio. Né? Não vai se matar, né? Então, assim, não, eu já planejei, poderia me matar assim, 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 assim. Aí, tá. Então, de 0 a 10, com todos esses planejamentos que você tem, que você já fez e tudo mais, de 0 a 10, qual é a chance disso acontecer hoje? Hoje? Hoje não vai acontecer. Então, assim, é importante que nós façamos esse tipo de investigação, porque, assim, para grande alívio, para nosso grande alívio, na grande maioria dos casos, que foi o que sempre aconteceu comigo até então, graças a Deus, nós conseguimos identificar o grau e daí a gente consegue fazer orientação para o paciente. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem vontade de se jogar da janela porque está com alto grau de sofrimento, uma depressão gravíssima, mas ela não quer se jogar da janela. Então, o que nós fazemos? Deixamos a família junto da pessoa, 24 horas por dia, dorme junto e tudo mais, janelas lacradas, né? Então tem todo esse cuidado. Que mais? Perguntas? Marilda, o seu microfone. Tem o último tópico aqui que a gente colocou como nosso guia, depois tu vê se acho que a gente tem tempo ainda, para as perguntas, foco no profissional, álcool e drogas e não traumas de infância. Álcool e drogas e não traumas de infância, a gente já falou sobre isso, né? Que não é para gente ficar nos perdendo. Lógico que isso não impede que essa abordagem seja feita concomitante. Né? Eu usei 10 minutos da sessão para saber como que foi a infância daquela pessoa, mas não é o foco. Né? Tá bom? Vamos para as perguntas aqui, mas eu queria tirar uma dúvida. No tempo em que eu trabalhei, né, fortemente com dependentes, eu via muito nos encontros de multidisciplinar, às vezes muitos profissionais desesperançados com relação a esse tema, né, a essa temática. Existe, às vezes, no profissional, né, ao longo da minha experiência, eu percebia muita desesperança, assim, uma perspectiva, um prognóstico muito baixo, assim, com relação a um tratamento eficaz, porque, afinal de contas, o que se vislumbra em termos de dependência, de tratamento de dependência química? Então, eu entendo que haja isso, até porque se falarem para eu trabalhar com crianças portadoras crianças que têm autismo, eu falaria, puxa, que desafio, que difícil, como que a gente vai lidar, como que é a evolução, porque não é minha área, não conheço essa área, eu acho um trabalho maravilhoso, eu tenho alguns colegas que fazem um trabalho maravilhoso, mas então eu ficaria desesperançosa, né? Então o que eu acho,
O que é importante, que eu acho que é super importante, inclusive, termos esse encontro hoje para falarmos sobre isso, porque muitos profissionais não são especialistas, mas se deparam com isso no consultório, que é justamente por isso que você está trazendo essa pergunta, né, Marilda? Isso. E daí, o que acontece? Na realidade, eu vejo como o oposto, né? Eu não vejo, salvo exceções em que há uma grande comorbidade, em que a pessoa tem vários diagnósticos, então uma dependência, junto com a pessoa é borderline, né? Então já está sem repertório, com muitas dificuldades, então daí realmente é um caso dificílimo, né, de lidarmos. Eu diria que tirando esse tipo de caso, que não é a maioria, que é a minoria, todos os outros eu vejo como casos fáceis de lidarmos, fáceis mesmo, fáceis. Então, assim, nós recebemos a pessoa com meia hora, 40 minutos de consulta, já dá para identificarmos fator de risco, fator de proteção. Então, assim, quando eu faço o resumo de caso, trabalhando não na minha equipe, na equipe do Dr. Arthur, mas com a minha equipe, então eu avalio um caso. Daí, vamos fazer um relato de caso dentro da equipe para avaliarmos aquela situação. Daí eu falo, olha, a mãe é facilitadora, não consegue pôr limites, está fragilizada, não vai conseguir impor as regras. O pai, estou inventando um caso, tá? Então, o pai, ele consegue impor limites, ele lida bem com a situação, mas quando ele impõe limites, ele põe de uma maneira grosseira ou agressiva, ele berra e tudo mais. O filho tem um repertório baixíssimo, ele não sabe trabalhar, já não está estudando, mas ele descobriu agora que ele gosta, sei lá, de estudar astronomia, e ganhou um livro de astronomia. Então, assim, a gente tem alguns, a gente tem que buscar, né? Aí é aquela coisa, investigar mesmo, quais são os fatores de risco e fatores de proteção. Várias pessoas citaram aqui a questão do vínculo, né? Então, a questão do vínculo com o paciente é fundamental. Então, às vezes, os profissionais se sentem inseguros, às vezes com raiva ou com insegurança, e daí não conseguem estabelecer esse vínculo, né? Então, eu acho que às vezes precisa olho no olho aqui, cara, ó, vamos lá que eu vou resolver esse problema, eu vou te ajudar. Ah, mas eu não quero, porque você vai falar para eu parar de usar, e você tá maluco, maconha não faz mal. Eu falo assim, não, eu vou te ajudar, eu consigo te ajudar. A gente não pode comprovar a eficácia do nosso trabalho, né? Então, eu provavelmente vou conseguir porque isso aí é antiético também, né? Sim. Então, provavelmente eu vou conseguir um resultado, né? Eu sei eu conheço os caminhos. Então, tem essa questão que eu acho que é importante ser colocada. Agora, é importante, aí que eu digo, da parte objetiva, que o profissional consiga identificar fatores de risco, fatores de proteção, né, para trabalhar com esses pacientes, para daí sim conseguir ter um certo otimismo, porque assim, eu não vejo nenhum caso sem solução, sempre tem uma solução, né, dos tipos de tratamentos todos que nós falamos hoje. Deixa só, eu acho fundamental, às vezes, nesse sentido, né, a gente encaminhar o paciente. Acho muito bacana o que tu está falando, Cris, porque assim, quando a gente não tem, eu compactuo da tua ideia de que se não é a nossa área de especialidade, se nós não temos uma visão, porque aí a gente vai ter uma visão de senso comum, né? Ai, que é um problema difícil de ser tratado. Ah, porque as pesquisas apontam que apenas 2% da população remite. Então, né, então, qual é o objetivo, né? O que a gente vislumbra em termos de tratamento? Então, assim, se não é da minha área, então eu encaminho, né? Encaminho para os meus colegas que se dedicam a esse tema, que acreditam nele, porque eu acho que a gente tem que ter um amor por aquilo que a gente está fazendo, na abordagem que a gente trabalha, com a temática que a gente trabalha, né? Eu gostei do que tu falou. Perfeito, nós temos que ter a humildade de encaminhar, né? Então, por exemplo, tem alguns pacientes, não trabalho adoro psicanálise, não trabalho com psicanálise. Tem alguns pacientes que precisam de uma intervenção psicanalítica, de um psicanalista, né? Então, nossa, esse paciente vai ser muito beneficiado, vai ter um volume de insights num trabalho de psicanálise, então vamos encaminhar, né? Então, isso realmente é bastante importante. Tem um comentário aqui sobre o projeto terapêutico singular, o PTS. Isso é um trabalho que nós fazemos, é fundamental que haja um projeto, principalmente uma equipe multidisciplinar, o que cada profissional vai fazer, quais são os objetivos, né, qual é a demanda, para onde que estamos indo, mas, de novo, no nosso caso, sempre trabalhando com abstinência, né. Tem uma coisa que não falamos, Marilda, a questão da abstinência, muitas vezes as pessoas veem como algo inatingível,
né? Sim. Eu diria que eu tenho hoje mais de uma centena de pessoas que eu tratei, eu não vou dizer que estão abstinentes, porque eu não as acompanhei, mas muitas delas eu ouvi relatos e tudo mais, puxa, mas assim, sim, se atendemos 300 lá na Unifesp e tudo mais, realmente, já são 15 anos de atuação. O caminho da abstinência, ele, na minha opinião, ele é muito mais fácil, porque fica difícil. Bom, eu adoro açúcar, vamos falar, sair um pouco do tema drogas, eu adoro açúcar, adoro. E fui, não sou mais, uma, assim, comedora de açúcar daquelas. Eu matava meia lata de brigadeiro de leite condensado no final de sábado, fácil. E a outra metade era no domingo. Né? E por aí vai. Tinha uma reserva, a reserva. Pois é. Bom, por isso que fazia esporte, né? Bom, mas o fato é o seguinte, eu tenho uma amiga que me influenciou muito, Marina, que talvez até esteja nos ouvindo, e ela começou a estudar alimentação, e ela começou a falar dos prejuízos do açúcar, não vou entrar nisso. O fato é que ela falava, Cris, é melhor cortar do que diminuir. Olha, eu tentei diminuir durante 1 ano, porque eu falei, do jeito que eu estou, eu vou ter um prejuízo na minha saúde, eu não quero ter isso. Então, eu fiquei 1 ano tentando diminuir, até que nesse começo desse ano eu resolvi cortar. Eu não vou dizer que eu não como mais açúcar, eu como, mas são episódios. É muito mais fácil, porque eu não fico pensando quanto de açúcar eu vou comer, eu simplesmente não como açúcar. Agora, eu estou falando de açúcar que eu acho muito mais fácil de lidar do que com a maconha, do que o álcool, do que a cocaína, que dão uma fissura muito maior. Então, a questão da abstinência é porque que a gente estava falando da questão da facilidade, né? Eu acho muito mais fácil nós entendermos que nós vamos tirar aquela substância da nossa vida e vamos colocar outras, né? Outras atividades, prazeres, a parte, não falamos também da parte cultural, arte, música, né? Tudo que a gente insere na vida das pessoas. E tem uma coisa super importante. Eu tenho um paciente que pede para eu sempre falar isso. Ele pede para eu falar, então eu tenho que falar. Não vou falar o nome dele, mas ele fala assim, Cris, fala sempre aquela frase que eu digo, que os meus pacientes dependentes químicos, eles têm qualidade de vida muito melhor do que dos meus amigos. Por quê? Porque os meus pacientes dependentes químicos, a maioria deles, e a gente tem, sim, uma taxa de recuperação bem alta, eu diria que mais de 50%, eu diria que em alguns momentos a gente chega a 70%, não vou dizer que para o resto da vida, nada é comprovado, mas a gente acompanha dezenas de pacientes que estão lá com a vida sendo refeita, né? Então, assim, o que acontece? Essas pessoas tiram a droga, colocam esporte, vida espiritual, não nessa ordem, né? Trabalho, estudos, vida familiar, terapia. Lógico que quem tem mais recursos é mais fácil. E eles não querem voltar para a vida de drogas nunca, né? Porque eles conseguem uma estabilidade, eles se tornam os melhores profissionais nas empresas que eles trabalham. Por isso que eu falo que a gente não pode ter preconceito com os dependentes químicos. Porque quando eles fazem a mudança da vida, eles se tornam realmente os melhores profissionais, porque eles querem fazer aquilo, eles sabem o que é uma recaída. Eles não querem mais passar por aquela recaída. Então, por isso que eu digo que eu acho que a abstinência, sim, é o melhor caminho, e porque a mudança que a gente vê na vida da pessoa é tão gratificante, como quando nós vemos na vida de uma pessoa que tentou se matar e depois ela reconstruiu a vida, né? É tão lindo de ver que daí isso faz com que nós trabalhemos nessa área. Muito bem, existe um caminho, né, Cris? É uma trajetória que a gente vai percorrer junto com o paciente, formando, né, como bem pontuaram aqui sobre o vínculo, e todo o método, o que a gente vai utilizar para ajudar essa pessoa, né? Para que essa pessoa consiga, porque ela, né, tem um objetivo de tratar, ela quer se tratar, né? Às vezes eu já vi muitas pessoas inicialmente não concordarem com o tratamento, estarem bastante reticentes, e ao longo do tempo elas irem percebendo que existe uma vida em outras cores, né? Existe uma vida de valor, uma vida valorosa. Exato. É importante que nós tenhamos isso em mente, porque senão fica realmente muito difícil. Muito bem. Vamos para as perguntas, temos tempo, então... Sim. Aqui. Eu estou há 5 anos no CAPS-AD e já vi profissionais irem ao CAPS e também procuram essa resposta que vislumbramos de um tratamento do CAPS-AD, relatando também esse desânimo. Às vezes as pessoas desacreditadas, né, na própria... enfim, no percurso, né, nos resultados e no impacto que a dependência química traz na vida do indivíduo, né, e na sociedade. Sim, o que ela disse do CAPS-AD, eu
Me perdi. Que ela já viu profissionais irem e virem e também procurarem essa resposta, que vislumbra um tratamento mas que não consegue, às vezes, existe uma realidade, existe uma jornada que a gente tem que lidar, né? Que são os percalços mesmo, a dificuldade, todas as frentes que a gente vai encontrar. Teve gente que perguntou aqui sobre quando não há família, como é que a gente faz, né? Como é que a gente ajuda o indivíduo que vem, né? Que precisa de tratamento e ele não tem família, não tem rede de apoio. Sim, então, eu muitas vezes, eu acho que as pessoas foram muito cuidadosas, mas perceberam ao longo das minhas explicações que eu estou falando de um tratamento particular, que é o que eu faço. Não é só o que eu faço, né? Eu faço trabalho voluntário e tudo mais. Mas, lógico que quando o tratamento é particular, nós temos muito mais recursos para lidar com isso. Quando a gente fala de um profissional, um colega nosso, que está trabalhando no CAPS AD, que falta o vizinho da sala, e ele não consegue dar conta do trabalho, e muda, tem gente aqui falando de políticas de redução de danos e políticas públicas, como que eu vou fazer, mudou tudo e tudo mais, realmente nós encontramos uma série de dificuldades, mas aí, veja, não são dificuldades do paciente dependente químico, né, são dificuldades, às vezes, do contexto que o profissional vai ter para conseguir lidar com aquilo, né, ou dificuldades da cidade que a pessoa está e que não tem o serviço disponível para aquele paciente, então não é a dificuldade do paciente, é a dificuldade do serviço que está indisponível. Há também a dificuldade do paciente, como você disse, um paciente que não tem uma família para dar o suporte. Eu vou entrar agora com um aspecto totalmente pessoal, eu tenho uma fé gigantesca, eu sou muito religiosa, então tem coisas em que eu peço ajuda dele lá em cima mesmo, né? Então a gente precisa realmente tentar ampliar, cada um vai usar o que está ao seu alcance, o que a gente tem de disponível. Então, só coloquei esse contexto que eu acho que é importante colocar, porque daí estamos falando aqui de seres humanos, cada um tem uma maneira de vivenciar. Agora, sim, a dependência química, de novo, nós vamos utilizar o que tiver ao alcance. Às vezes não tem família, não tem nada, mas o menino mora num abrigo, o menino ou a menina mora num abrigo que tem um campo de futebol do lado, né? Vai jogar futebol, tenta arranjar um técnico, né? Tem tantas coisas que podem ser feitas, tem o trabalho que nós não falamos aqui, do terapeuta ocupacional, né, multidisciplinar. Então, tem muitas coisas, ele vai trabalhar, ele não tem campo de futebol, mas ele sabe que tem um trabalho voluntário na comunidade que ele mora e está precisando de ajudante, né? Então, assim, é um menino de 16 anos que é dependente de drogas, está usando drogas, mas ele vai trabalhar num trabalho comunitário como voluntário para ajudar. E, às vezes, isso se torna um fator protetor gigantesco, porque esse jovem, por exemplo, ele é confirmado, ele é identificado como uma pessoa que está ajudando, e daí ele vai ter um benefício, vai ter uma sensação de gratificação, que vai ajudar um pouquinho para que ele consiga lidar com aquela fissura, né, que vem. E daí, algumas pessoas falaram aqui também de prevenção de recaída. Sim, nós temos que identificar no momento da fissura qual é o momento que, isso é importante, qual é o momento que essa pessoa, esse jovem, esse adulto, tem vontade de usar drogas, e o que nós devemos fazer, como que nós vamos ajudar? Olha, eu tenho vontade de usar em tal dia, tal horário, o que eu faço? Puxa, aí a gente vai ter que tirar da cartola. Né? Isso. E montar com ele um plano de tratamento, né? Um plano, o que você vai fazer? O NA tem a questão, eu fui uma vez, né, conhecer o modelo de tratamento deles, como é que eles se reúnem, como é que acontece os rituais e tal. E eles têm, toda vez que tu entra num grupo, você recebe um padrinho, você ganha um padrinho, né? Alguém é nomeado teu padrinho, ou tua madrinha, enfim. E essa pessoa é a pessoa, né? Quando a gente institui lá, estabelece que o paciente, o que ele vai fazer se ele tiver vontade de usar, para quem que ele vai ligar, para quem que ele, onde ele vai, aonde ele vai buscar ajuda, né? Buscando todo esse repertório para que ele possa também se ajudar quando ele não estiver num contexto terapêutico, né? Exato, exatamente. Então, existe a questão do padrinho dos narcóticos anônimos, tem uma série de coisas que podem ser usadas. Eu estava vendo aqui nos comentários muitas pessoas falando da redução de danos. Uma vez eu estava num congresso, que é o lugar que eu adoro, que eu sou super fã, na Federal da Paraíba, conversando, e daí uma pessoa fez uma pergunta justamente querendo discutir questões mais polêmicas. Mas o seu trabalho é redução de danos? Sim, o meu trabalho é redução de danos, né? Quando nós falamos que nós recebemos uma mãe e falamos para ela, olha, você deve agir assim, 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 vamos por esse caminho, se não der certo, vamos por esse. Não, mas meu filho continua usando droga, tudo bem, mas vamos tentar agora, vamos colocá-lo na escola. Tudo isso é redução de danos,
né? O que eu digo só é que nós não vamos parar na redução de danos, né? Nós vamos tentar chegar até a abstinência, né? Porque para o sucesso do nosso tratamento, lógico, sucesso no momento presente, sempre nós percebemos que foi o caminho da abstinência, tá? Cris, eu acho que a gente está quase chegando no horário, né? Temos ainda aqui 2 minutos, 1 minuto, Sim. na verdade. Uhum. Em nome do CRP Santa Catarina, eu gostaria muito de te agradecer, né, pela tua generosidade e pelo teu carinho e amor, né, em tratar. Eu acho que essa é uma área espinhosa para a gente sabe que é difícil, né? Sim. Precisa ter amor, precisa ter muito, muito comprometimento, engajamento com essa proposta. Eu acho que é um propósito. Trabalhar com dependência química, na minha visão pessoal, é um propósito profissional, né? Exato. E que tem que buscar sempre o que tem de melhor, porque o que a gente visa é o bem-estar do indivíduo, né? Então, Exato. por quais métodos, como a gente vai conseguir isso? Aí fica a cabo de cada profissional ir em busca daquilo que ele acredita. Você está falando do teu modelo, né? Então, eu te agradeço imensamente por você, né, trabalhar com isso. E deixa aí para a gente um recadinho, ou se você quiser responder alguma pergunta, fica à vontade. Então, eu tenho um canal do YouTube, que é o Cris Renner, com 2 N's Psico, que tem vários vídeos, lives que eu fiz anteriormente, é um canal novo que eu abri esse ano. Minhas redes sociais são Cristiana Renner. Eu agradeço muito o convite de vocês. Marilda, a conversa que nós tivemos antes desse nosso encontro foi riquíssima, eu admirei muito o seu trabalho também, maravilhoso, e estou acompanhando os trabalhos de vocês em Santa Catarina, sou super fã do pessoal do Laboratório Fator Humano, Federal de Santa Catarina, e tudo mais. E é isso, se vocês estão à disposição para próximos encontros, muito, muito obrigada mesmo. Obrigada, boa noite. Obrigada a todos, né, por acompanharem essa live. Acompanharem. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.